um assunto que muita gente comenta, muita gente acha essencial para a sobrevivência urbana, para a sobrevivência de maneira geral, mas pouca gente entende de verdade, que é a consciência situacional, que eu prefiro chamar de atenção ao ambiente. Entender as circunstâncias à sua volta. Então eu resolvi criar esse vídeo rápido, mais ou menos curto, porque é muito assunto, é muito tema para abordar. Esse vídeo vai dar uma ideia geral do que seja consciência situacional e ver se isso, como é que você pode botar isso em prática no seu dia a dia, o tanto que isso vai melhorar as suas chances de sobreviver às inúmeras crises que acontecem no dia a dia das grandes cidades do Brasil e do mundo, tá? Então, é isso. A consciência situacional nada mais é do que saber o que está acontecendo ao seu redor. Prestar atenção ao ambiente, ao mundo que te cerca o tempo todo. Você não pode nunca deixar de prestar atenção nisso. E é aí que vai permitir a você se antecipar às crises. Quando você está alerta, quando você percebe as mudanças que estão acontecendo à sua volta, você vai conseguir se antecipar às crises. Por quê? Porque você vai estar o tempo inteiro observando e se orientando. Você vai estar o tempo inteiro prestando atenção no ambiente e escolhendo o caminho a seguir a partir dessa interação com o ambiente que você tem. É fundamental que você entenda a linha base do ambiente onde você está. A linha base é a situação normal. Então, por exemplo, no trânsito, num trânsito pesado, é normal que os carros andem e parem, andem e parem. Se você vê uma moto avançando pela linha de todos os carros, isso tem que chamar atenção, porque está quebrando a linha base. Num show de rock, por exemplo, ou numa boate, é normal que as pessoas estejam animadas, pulando, dançando, falando alto. Se alguém começa a ficar muito quieto, tem um comportamento de tensão, de olhar em volta, calado, sério, isso também quebra a linha base. No escritório onde você trabalha, eu espero que esteja todo mundo circunspecto e prestando atenção nos seus laptops. Alguém grita, todo mundo vai ficar alerta. Às vezes a gente presta atenção só da pessoa levantar para ir ao banheiro. A pessoa do nosso lado levanta para ir ao banheiro, a gente presta atenção nisso. Por quê? Porque isso quebra a linha base. Esse é o conceito de linha base. É o normal numa certa situação. Lá no final do vídeo, eu vou dar umas dicas práticas de como é que você consegue colocar a consciência situacional, a atenção ao ambiente em prática. Vou dar dicas práticas, vou inclusive oferecer a você um exercício que você pode colocar em prática a qualquer momento, sabe? No caminho para casa hoje ou indo para o trabalho, a qualquer momento você consegue colocar esse exercício em prática para treinar a sua atenção ao ambiente. Então, assiste esse vídeo até o final. Vai valer a pena, eu prometo. Deixa eu passar um pouquinho do histórico, tá? Da consciência situacional. O Sun Tzu já começa a mencionar lá na Arte da Guerra, o famoso livro Arte da Guerra. Se você não leu esse livro, tem um resumo, vou deixar um link para o resumo desse livro aqui no vídeo, no final do vídeo. Já na Arte da Guerra, o Sun Tzu fala muito sobre a importância de prestar atenção em tudo que cerca o exército. Os elementos da natureza, por exemplo. Se está chovendo, se está sol, se está calor, se você vai lutar no inverno. O Sun Tzu chama muita atenção para isso. Então, é um conceito já bastante antigo em estratégia militar. Mas ele só começa a ter esse nome mesmo quando os soldados americanos voltam da Guerra da Coreia, aí pelos anos 50, 60. Eles começam a falar, especialmente os pilotos, falam que eles tiveram muita sorte em sobreviver aos combates aéreos. Eles enfrentavam os MiGs russos, né? Eles usavam F-16 americanos, enfrentando MiGs-25 de fabricação soviética. Eles diziam que o maior componente de sucesso deles era prestar atenção ao em volta, consciência da situação em que eles estavam. E alguns cientistas, então, de comportamento, estudiosos de comportamento humano, aproveitam esse termo, consciência situacional, para pesquisar, fazer pesquisa mais a fundo do assunto, aí pelos anos 90. Hoje em dia é
perfeitamente pacificado esse assunto, a consciência situacional existe e é um fator preponderante de vitória nas situações de crise. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Foi determinante durante a Guerra da Coreia e você vai ver como é determinante, inclusive no meio corporativo. Uma ótima forma de você ter estratégia, criar estratégia para a sua empresa, se você for um empreendedor como esse que vos fala. Então vamos lá. Como é que acontece a consciência situacional? Eu preciso tomar mais um café ainda essa manhã, ainda não tomei todos os meus cafés. Ela se divide em 4 fases, de acordo com o nível de estresse a que você está submetido. Acontece que é impossível você ficar 100% alerta e tenso a sua vida inteira. Não dá, é contraproducente e seu corpo não aguenta. O seu corpo não vai aguentar mais do que alguns minutos de tensão real, de combate, de espírito combativo real. O corpo entra em estresse, seu coração vai falhar, sua mente vai ficar anestesiada e você vai apagar. O corpo cuida de apagar o seu cérebro. É uma defesa natural. Tá? Se é impossível ficar 100% alerta o tempo todo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar o nível de alerta em etapas mais tranquilas, mais seguras. Quem criou isso foi o Jeff Cooper, um ex-piloto americano chamado Jeff Cooper. Ele então atribui cores aos estágios de alerta. Ele escreveu um livro chamado Principles of Personal Defense. Não conheço a tradução desse livro para o português, eu tenho a oportunidade de ler em inglês. Ele cria então um código de 4 cores de alerta para você ter em mente em que situação você está agora, em qual estágio de atenção você está agora. Ele diz que a atenção ao ambiente é mais importante do que qualquer arma ou qualquer domínio de arte marcial. Tão crítico, tão importante que é prestar atenção ao seu ambiente. Então, o primeiro estágio é o estágio branco. É o estágio mais complacente. É quando a gente está em casa assistindo Netflix, por exemplo. Sabe? Na rua, esse estágio deve ser evitado. Aquela letargia, o sono, dormir no ônibus, por exemplo, é um risco muito grande. Não só pela violência, mas se alguma tragédia acontecer, o ônibus freia bruscamente, uma freada ou uma guinada do ônibus pode virar uma tragédia. O estágio branco, que é o mais calmo, mais sereno, deve ser reservado para momentos de extrema segurança, quando você está extremamente confortável. Mesmo em casa, a gente não pode estar, nem sempre a gente pode estar no estágio branco, porque se você tiver criança que está andando pela cozinha, por exemplo, você tem que estar alerta aos barulhos que acontecem. Tá? E aí vem o próximo estágio, que é o amarelo, que é uma atenção um pouco mais dedicada. É o que você deveria usar na rua o tempo todo. Tem que estar prestando atenção nas pessoas que estão à sua volta, nos barulhos dos carros, no movimento dos transeuntes. Esse é o estágio recomendado para a maior parte da sua vida, o estágio amarelo. Alguma atenção, alguma percepção do que está ao seu redor. Quando você adquire um alvo, quando você percebe que alguém está com um comportamento esquisito, você entra no estágio laranja. Seu batimento cardíaco vai acelerar. Você vai começar a respirar mais rápido, você vai prestar atenção numa pessoa que está com um comportamento esquisito ou numa circunstância qualquer que está fora da linha base. É o estágio laranja. Às vezes, nada acontece, você volta para o estágio amarelo, a pessoa segue adiante, a situação se resolve sozinha, você volta para o estágio amarelo e tá ok. Acabou. Às vezes não. Às vezes essa ameaça se transforma num perigo real. Deixa de ser uma ameaça, deixa de ser um risco, mas é um perigo, é uma crise que se instala. E aí você está no estágio vermelho. O estágio vermelho
assim como o branco, ele deve ser evitado. Você não consegue ficar no estágio vermelho muito tempo. Você tem que sair dessa crise o mais rápido possível. Mas é uma situação de perigo real. Pode ser um confronto, pode ser um acidente que aconteceu agora, pode ser alguém ameaçando, enfim. É a crise, é o perigo real e imediato que está acontecendo diante dos seus olhos. Tá? Esse é o estágio vermelho, estágio máximo de atenção. Um bom recurso, uma boa ferramenta para você navegar nesses estágios é o chamado ciclo OODA. UDA, também eles chamam em inglês UDA, mas acho UDA muito feio. UDA Loop, acho muito feio. OODA me lembra o mestre Yoda e eu prefiro usar o ciclo OODA. Foi criado pelo John Boyd. John Boyd é um estrategista da Força Aérea Americana. Ele lutou na Guerra da Coreia, durante a Guerra da Coreia, e depois disso criou o ciclo OODA, que é o primeiro O de observação, o segundo O de orientação, D de decisão, A de agir, na hora de agir. Tá? É muito usado no mundo dos negócios, eu vou tentar explicar por quê. Quando a gente entende melhor esse ciclo. Eu vou ver se eu consigo deixar um slide desse ciclo para vocês verem no vídeo. Se eu não conseguir, pelo menos fica aqui com a minha explicação. Tá? A observação ela é diretamente associada ao estágio amarelo de atenção. A gente fica prestando atenção nas circunstâncias que estão se desenrolando, nas informações externas, que a gente consegue ver, a interação que se desenrola com o ambiente à sua volta. Tá? Isso tem isso fornece para a gente o próximo, vai conduzir para o próximo O, que é o de orientação. A orientação é o ponto central de todo esse ciclo, é o foco real do ciclo, porque tem a ver com o controle implícito que você tem com o ambiente. Tá? Tem a ver com as tradições culturais onde você está inserido, a sua própria herança genética, uma análise e síntese de tudo que você está observando. Isso acontece muito rápido na nossa mente, o nosso cérebro é rápido para isso. As nossas experiências anteriores. Então, a decisão de fugir ou de se esconder pode ter a ver com as experiências que nós tivemos antes, informações novas. Tudo isso vai orientar nossa decisão, que vai a seguir no ciclo. A decisão tem a ver com as hipóteses que a gente formula. Então, por exemplo, eu estou caminhando numa rua e vejo uma pessoa suspeita na outra calçada. A rua está deserta, tem um cara suspeito na outra calçada. Se esse cara atravessar a rua, eu preciso mudar de direção. Se esse cara chegar mais perto, ou se ele começar a correr, eu preciso sacar a minha caneta de aço ou a lâmina de defesa. Tá? É a decisão. A ação é um teste, acaba sendo um teste, inevitavelmente. Deriva dessa decisão, que deriva da confirmação da hipótese. Quando a hipótese finalmente se confirma, você toma uma ação. O cara se desviou, ele voltou para outra calçada, você guarda a sua caneta de aço ou o apito que você ia pedir ajuda. Né? O cara partiu para o combate, talvez seja mais seguro fugir, você tem uma oportunidade, uma janela de fuga. Gente, sobrevivente adora falar em luta, sobrevivente adora falar em combate. Combate é o último recurso. É muito difícil saber quem vai levar melhor num combate. Se você tiver a oportunidade de buscar abrigo, não é sinal de covardia, não é sinal de sei lá, medo. É inteligência. É simples inteligência. Você não sabe se a outra pessoa está armada. Se você tiver uma arma de fogo, você não sabe se você vai puxar o gatilho mais rápido. É um risco muito grande. Se você tiver a oportunidade de encontrar abrigo, é esse o seu primeiro recurso. O combate é o último recurso, ok? E aí,
toda a interação que você teve com o ambiente nessa ação volta a alimentar a sua observação. Por isso que é um ciclo, porque volta a alimentar a observação, a orientação, a decisão e a ação para uma nova situação. Também as hipóteses da decisão fornecem feedback para a observação, tá? Que alimenta a orientação. Então, é um ciclo que não cessa nunca e que acontece o tempo todo nos estágios amarelo e laranja. A ação é reservada para o estágio vermelho. Tá? A ação pode ser uma difusão. Então, guarda de volta a ferramenta que você estava usando de combate, né? Você volta para o estágio amarelo, você sai do laranja para amarelo, ou uma ação de confronto, que é a situação de crise vermelha, a hora que acontece um acidente de carro. Tá? Esse é o ciclo OODA, que é fundamental. Se você consegue praticar esse ciclo no seu dia a dia, você aumenta as suas chances de sobrevivência enormemente, gigantescamente. Tá? Então agora, nessa parte final do vídeo, quero dedicar a como é que você pode aprimorar essas habilidades no seu dia a dia. Tem alguns exercícios que você pode fazer. Primeiro de tudo, você tem que aprender a relaxar. Depois que você passa do amarelo para o laranja, e até do laranja para o vermelho, às vezes, um acidente de carro, você tem que aprender a controlar a sua respiração, a acalmar a batida, a pulsação, sua pressão sanguínea, e voltar para um estágio de relaxamento tal que você consiga tomar decisões racionais. Durante a crise, nossas decisões não são racionais. Se você já lutou alguma vez, se você fez, até em treino de arte marcial, se você faz um treino, você reage muito mais rápido, seu cérebro não tem tempo de tomar decisão racional. O seu sistema límbico funciona de uma maneira diferente e você golpeia ou você faz uma manobra evasiva que não é racional, é instintiva, tá? Então você tem que aprender a relaxar e sair do instinto, voltar para o racional. Faz exercício de relaxamento, aprende a meditar, aprende a controlar a respiração. Próxima coisa, você precisa aprender a estar em base. Quer dizer, botar os 2 pés firmes no chão, joelho levemente dobrado. Isso vai te dar uma segurança sempre que você precisar. As costas contra a parede e em base, você ganha uma visão periférica maior dos perigos que podem te cercar. Depois você tem que entender linguagem corporal. É fundamental linguagem corporal, até para você conseguir virar um detector de mentiras humano. Eu acho mó barato isso. Eu vejo quando a pessoa está mentindo pela posição do pé dela. Se quiser que eu fale mais sobre linguagem corporal, me manda um comentário aqui no YouTube. Eu posso te ensinar a virar um detector de mentira humana igual eu sou. Pelo olhar da pessoa, é um indicador menos provável do que você pode imaginar, o olhar da pessoa. A posição dos pés diz muito mais sobre um mentiroso do que o olhar. Mas diz, né? Inclusive as mãos também. Botar a mão no pescoço é um sinal de alívio. A gente tenta relaxar botando a mão aqui. Homens ajeitam a gravata, mulheres mexem no colar, em busca de relaxamento. Aprende, tá? A linguagem corporal vai fazer baita diferença. Treina a sua memória. Para observação, é muito legal você treinar a memória, você fazer uns exercícios mnemônicos para você conseguir entender quando é que o normal se altera. Quando é que um caminho que você faz todo dia, e às vezes você faz distraidamente o caminho todo dia, se você treina a sua memória, você consegue ver cada detalhe que está diferente, você pode descobrir até se você está sendo perseguido por alguém, sendo observado por uma pessoa mal intencionada. Usa uma mentalidade 360 graus. Quer dizer, o seu ambiente muda o tempo todo. Você observa o ambiente com os 5 sentidos. Num dia nublado, por exemplo, se de repente chega uma onda de calor, você sabe que vai chover daqui a uns 10 minutos. Uma onda de calor súbita num dia nublado é sinal de chuva iminente. É melhor você procurar um abrigo se você não tiver com guarda-chuva. Mas você pode ter certeza que vai chover. O cheiro esquisito de gás na rua pode ser um vazamento subterrâneo. Usa todos os sentidos. Eu nunca uso fone de ouvido na rua.
Para correr eu boto só um, porque quem é que não gosta de correr? Com música, né? Quem é que não gosta de ouvir música? Mas eu tento deixar só um fone num ouvido, não os dois, para não bloquear o sentido de audição, tá? Tem que ter essa mentalidade de 360 e acreditar nos fatos e não nas suas preconcepções. Suas preconcepções podem e devem ser quebradas o tempo todo, se você quiser sobreviver no mundo real, nas cidades reais. É bom você registrar também, fazer um registro mental das barreiras e dos bloqueios do lugar onde você está. Se você tiver que sair correndo de onde você está agora, por uma circunstância qualquer, pode ser um incêndio, né, que deflagrou, quanto tempo você leva para chegar até a porta? O que tem entre você? Olha agora mesmo. Levanta o olho do celular ou do computador, não sei onde é que você está vendo. Levanta o olho e olha quantos bloqueios tem daí de onde você está até a porta da rua, de onde quer que você esteja. Tá? Olha em volta, faz isso. Eu espero. Fez? Viu só? Faz um registro mental o tempo todo das barreiras e bloqueios para sua rota de fuga. Tenha isso em mente se você precisar fugir da cidade no seu carro. Quais são as rotas que você vai usar? Tá? Evita sempre evita o estágio de complacência. Por mais que seja impossível ficar o tempo todo 100% alerta, um certo nível de alerta é essencial, é importante para a sua sobrevivência. Deixa a complacência para aqueles momentos de extrema segurança. Quando todo mundo já está dormindo, a casa está toda trancada, o cachorro já está descansando, aí você pode ter um pouco de complacência. Mesmo assim, eu gosto de ter o ouvido sempre antenado. É o meu normal. Tá? E confia nos seus instintos. Os instintos da gente raramente nos enganam, porque nosso cérebro faz conexões antes dele ter tempo de explicar pra gente. Então, se a gente percebe uma coisa esquisita, um troço, isso não tá me cheirando bem, tô com um mau pressentimento, cara, provavelmente esse mau pressentimento está correto. Confia no seu mau pressentimento e toma uma decisão a partir dele. Confia no mau pressentimento. Sempre confia nos seus instintos. Tá? Eles são mais rápidos do que do que sua razão, do que sua racionalidade. São mais primitivos também, estão mais lá dentro. E previne sempre a fadiga. O cansaço extremo atrapalha as nossas decisões, atrapalha o nosso poder de observação. Você tem que evitar a fadiga. Dirigiu por muito tempo, está cansado? Para, descansa, tira um cochilo se precisar. Vai tomar um suco. Evita a fadiga. É o seu maior inimigo. E aí eu vou te dar um joguinho. Uma coisa que eu prometi no início do vídeo, lembra? Um joguinho prático, bem simples. O tempo todo faz observação mental. Então você chegou numa padaria, pediu um pão, pegou a sacola de pão, voltou para o carro. No caminho da padaria até o carro, pensa, quantas pessoas estavam trabalhando nessa padaria? Qual era a cor do cabelo da pessoa que me atendeu? A roupa que estava usando? Por acaso tinha um crachazinho com o nome? Qual era o nome dessa pessoa? Faz isso no caixa do mercado. Faz isso na secretaria da escola dos seus filhos. Começa a observar as pessoas, as situações e fazer observação. Essa árvore, ela é inclinada para a direita. Que diferente. Sei lá. Começa a observar e ativamente observar e memorizar características, traços pessoais das pessoas com quem você está interagindo. Tenta pegar nome, tenta observar. Muito importante, tenta observar sapato. Se você for assaltado por alguém, por exemplo, atacado de algum motivo, por algum motivo, né, por alguém, essa pessoa pode trocar de roupa com facilidade, mas é mais difícil trocar o sapato. Sempre observa os sapatos das pessoas e tenta identificar marca, cor, modelo, se você conseguir, né, dos sapatos das pessoas. Faz uma diferença brutal. Guarda isso na cabeça. O atendente da loja, sei lá, o garçom, faz isso.
Sempre. Saiu para almoçar? Tenta observar como é que era o garçom no caminho para casa. Todas as pessoas que você viu trabalhando no restaurante, ou que estavam almoçando com você, no caminho de volta para o trabalho, né? Falei casa, mas no caminho de volta para o trabalho. Tenta puxar pela memória quem eram essas pessoas, como elas eram, como é que elas estavam vestidas. Imagina se alguma coisa acontece e você precisa fazer um testemunho na polícia, um depoimento qualquer. Né? É isso. Espero que isso aumente a sua consciência situacional, a percepção do ambiente, tá? Lembra do ciclo OODA o tempo todo. As cores, as 4 cores, branco, amarelo, laranja e vermelho, de atenção. E espero ver você de volta no próximo vídeo. Se você curtiu, assina o canal, vai lá no sininho para receber alerta sempre que tiver vídeo novo. Tamo junto. Brigadão, viu? Até a próxima.